Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Então a gente vamos tocar isso aqui, ó. Vamos falar um pouquinho de análise de trocador de calor hoje. Olha só, agora a gente vai passar a analisar o trocador de calor como um todo, não mais aquele negócio de ficar olhando num pedacinho, né, como que é a troca de calor daqui para lá, de lá para cá. A gente vai analisar ele como um todo, né? A gente vai analisar o coeficiente global de troca de calor, mas olhando também para as temperaturas de entrada e de saída dos fluidos nesse trocador de calor, não só para as temperaturas do fluido em uma porção que estão de um lado e que estão do outro lado. A gente vai ter que acabar passando por isso para desenvolver as fórmulas que a gente vai usar, mas depois a gente não vai mais precisar olhar para isso. Então, olha só, para essa análise de trocadores de calor, a gente pode fazer ela através de balanço de energia entre fluido de entrada e fluido de saída do trocador de calor. E para isso a gente vai começar, olha só como a visão dessa matéria é um pouco diferente, a gente vai começar a partir da equação de Bernoulli, né? Então a gente tinha lá da equação de Bernoulli, né, que a gente já está até vendo bastante isso lá em máquinas hidráulicas, porque a gente está interessado no fluxo, que a gente tem P sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ é igual a um K constante, que é esse K que a gente estava falando, que era da equação de Bernoulli, em joules por quilograma. Esse K aqui não é o K da perda de carga, esse é outro K, né? Inclusive, difícil ficar dando nome para variável, porque tem muito nome de coisa adimensional, aí os nomes começam a se embolar. Mas aqui a gente começa a partir da equação de Bernoulli. Só que a equação de Bernoulli está bastante preocupada com o fluxo, só com o fluxo. E aqui a gente, para trocadores de calor, a gente tem uma preocupação com o fluxo, porque o fluxo ele altera algumas capacidades, por exemplo, a capacidade de troca de calor. Se você tem um fluxo laminar e se você tem fluxo turbulento para uma convecção forçada, o H ele muda bastante, né? O H da convecção ele muda bastante se o seu fluxo for laminar ou se ele for turbulento, né? Então o fluxo ele tem uma importância para nós, mas por outro lado a gente também está preocupado com o fato de o fluido transportar energia, né? De tirar energia de um lugar, jogar para o outro. Aqui em máquinas térmicas a gente está preocupado com esse transporte de energia. Então o que vai acontecer? Essa energia aqui, esse termozinho K da equação de Bernoulli aqui, eu vou chamar de EB, que ele é como se fosse um termo de energia que vem da equação de Bernoulli, somente aqui, né? Mas tem mais energia que pode vir no fluido, não é só pressão, velocidade e nível, né? A gente pode ter algumas outras coisas aqui, por exemplo, basicamente energia interna. Quando a gente fala de energia interna, a gente está falando de temperatura, né? O fluido ele pode ter variações na sua energia, e essas variações elas vão ser variações de temperatura se for um processo a pressão constante. Caso contrário, você pode também ter variação de pressão causando variação de energia interna, né? Mas aqui no nosso caso essa variação de pressão já está contabilizada no termo de pressão, então a gente não precisa se preocupar com isso. E a gente pode ter uma variação de fase também do fluido, né? Então o fluido, por exemplo, a água ela vai evaporar, por exemplo, ela vai deixar de ser líquida e vai se transformar em vapor. Então eu tenho uma quantidade de energia que está relacionada à fase, ao estado físico daquele fluido. Então tudo isso daí está dentro de energia interna, né? E aqui a gente está preocupado com isso, porque a gente tem inclusive alguns fluidos que vão sofrer evaporação ou condensação na troca de calor. Então a gente tem essa preocupação. Eu posso pegar essa energia interna aqui, ou essa energia térmica, e somar com essa energia de Bernoulli aqui para uma partícula I. Então, esse termo EBI, ele
está responsável aqui pelos termos de energia que vieram da equação de Bernoulli, e esse ETI aqui, ele é o termo de energia interna, de energia térmica, né? Então, quando a gente vai fazer o balanço de energia para uma partícula de fluido, a gente vai olhar para uma equação que é como se fosse uma equação de Bernoulli estendida, né? Ela é um pouquinho maior aqui, porque ela tem o termo de energia também. E aí, como a gente tem agora todos os termos de energia do fluido, a gente pode fazer um balanço de energia, né? Aqui é interessante a gente notar que antes, quando a gente aplicava Bernoulli, a gente tinha fluido incompressível, né? Uma das hipóteses lá era que o fluido era incompressível. Aqui não é mais verdade, né? Porque a densidade dos fluidos ela varia com a temperatura, a gente sabe disso. E aqui no lugar da densidade, como essa densidade varia, a gente usa o inverso dela, que é o volume específico do fluido, né? Então esse 1 sobre ρ aqui, que está multiplicando a pressão, ele vai ser chamado de V minúsculo. Esse V minúsculo representa o volume específico, que é aquele volume específico que a gente viu lá em termodinâmica. Tá? Então essa equaçãozinha aqui muda um pouquinho de cara, e ela vai ficar assim, ó, né? O meu balanço de energia do fluido vai ser pressão vezes volume específico, mais velocidade ao quadrado sobre 2, mais gravidade que multiplica o nível, mais a quantidade de energia interna específica aqui do meu fluido, que está relacionada, para facilitar a gente a imaginar, a gente pode relacionar isso aqui com pressão, termo de pressão, termo de velocidade, termo de nível e termo de temperatura. A gente pode observar ou associar esses 4 termos de energia a essas 4 grandezas físicas aí. Beleza, e aí? E aí que eu tenho aqui essa soma, que é a quantidade de energia por unidade de massa presente no fluido, só que eu vou ter uma variação dessa quantidade de energia, né? Eu vou ter uma troca de energia entre dois fluidos, porque a gente está falando de um trocador de calor. Essa quantidade de energia aqui, como ela é uma quantidade de energia por unidade de massa, se a gente multiplicar essa quantidade de energia por unidade, que é por unidade de massa, pela vazão mássica do sistema, a gente vai conseguir obter uma vazão energética, né? Por exemplo, vamos para um exemplo simples. Aqui eu tenho, por exemplo, sei lá, 100 joules por quilograma de energia. Essa soma de energia aqui vai tá me dando 100 joules por quilograma de fluido de energia. Se eu tenho 10 kg de fluido por segundo entrando aqui, então eu tenho 100 joules por quilograma, que multiplica 10 kg por segundo. Isso daqui me dá 1000 joules por segundo de energia entrando aqui. Então, se eu multiplicar essa vazão mássica pela energia interna aqui específica, a gente vai ter uma vazão como se fosse uma vazão de energia que está entrando, ou uma potência que estaria entrando aqui. Você tem uma quantidade de calor que está entrando e ela está sendo transportada pelo fluido, né? Então eu consigo fazer esse balanço na entrada, eu consigo fazer esse balanço na saída do meu fluido aqui, para os dois fluidos, tanto para esse quanto para esse. Tanto aqui ele fala com o fluido quente, que vai ser esfriado, e o fluido frio, que vai ser aquecido. E como eles vão trocar energia, pode falar. Nesse caso aqui, você está considerando ele um fluxo paralelo, né? Que as duas vazões mássicas estão na mesma direção. O que Uhum. vai mudar quando, tipo, ele for, por exemplo, contracorrente? Quando ele for contracorrente, a gente vai... Porque nos dois casos aqui, ó, a gente vai ter uma troca de energia, certo? Então, o fluido quente perde energia e o fluido frio ganha energia. E a energia que um perdeu tem que ser a energia que o outro ganhou, porque a gente está mantendo todo o resto isolado aqui. Não tem troca de calor a não ser entre os dois fluidos. A diferença, a gente vai ver bem no finalzinho da aula essa diferença, é que quando o trocador é de fluxo paralelo, para eu analisar é um termo lá que a gente chama de temperatura logarítmica média, mas vamos dizer assim, vamos falar de no sentido genérico. Para eu analisar a troca de calor que está ocorrendo nesse trocador aqui, eu vou fazer a energia que entrou desse lado menos a energia que saiu desse lado para o fluido quente, e a energia que saiu desse lado menos a energia que entrou desse lado para o fluido frio.
eu vou encontrar a troca de calor. Quando tiver fluxo invertido, as entradas elas estão opostas aqui, né? Então a temperatura, eu vou ter que comparar a temperatura de entrada do, do meu trocador aqui do fluido quente com a temperatura de entrada do fluido frio, mas que está do outro lado, né? Então vai mudar um pouquinho a ordem dos termos nas análises que a gente vai fazer, mas como é balanço de energia, a única coisa que você vai notar é que já é sabido que o trocador de fluxo cruzado, né, de fluxo cruzado, ele tem um coeficiente de troca de calor muito melhor, porque ele consegue manter uma diferença maior entre os fluidos ao longo de todo o fluxo aqui, né? Então a diferença vai ser essa. Você vai ver que quando o fluxo paralelo ou fluxo oposto um ao outro, vai mudar um pouquinho a ordem dos termos que a gente coloca lá na fórmula e vai melhorar um pouquinho a eficiência do trocador com relação ao tamanho dele. Mas a análise ela pode ser feita para qualquer tipo de trocador. Ah, entendi. Beleza, muito obrigado, professor. Imagina, imagina. Então, beleza. Então a gente está vendo que o fluido ele está transportando calor dentro dele e ele está trocando calor aqui, né? Então a quantidade de calor que entra menos a quantidade de calor que foi trocada tem que ser a quantidade de calor que está sendo transportada para fora, né? Que a gente sabe que é a quantidade de energia por massa multiplicada pela vazão mássica. Então fica bem tranquilo de trabalhar dessa forma. Isso aqui é o que a gente está apresentando aqui, ó, né? Para qualquer um dos fluidos, para o fluido frio ou para o quente, tanto faz, a gente tem a vazão mássica dele que multiplica a quantidade de energia por massa, que era aquele termo lá do nosso balanço de energia, menos a vazão mássica que multiplica a quantidade de energia por unidade de massa que está saindo, né? Então aqui tem um E porque a gente está pegando no ponto de entrada, aqui tem um S porque a gente está pegando no ponto de saída. A diferença entre esses produtos de vazão mássica por energia por quantidade de massa tem que dar o calor trocado, né? Quer dizer, calor que entrou menos calor que saiu tem que ser o calor que foi trocado. É exatamente o que está escrito nessa equação aqui, ó. Beleza. E aí? Aí que daqui para cá, lembra que eu falei para vocês, lá em máquinas hidráulicas a gente está muito preocupado com o fluxo, muito preocupado. Aqui em máquinas térmicas a gente tem uma preocupação com o fluxo, sim, porque ele altera algumas propriedades, né, alguns coeficientes de troca de calor, mas a nossa maior preocupação aqui em máquinas térmicas é justamente o transporte desse calor com a massa. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque daqui para cá o que aconteceu? A gente, para um trocador de calor ou qualquer coisa assim, qualquer dispositivo aí que a gente esteja olhando dentro dessa disciplina, de uma maneira geral, você, pelo fato de você ter fluxo passando dentro dele, você não vai ter um ganho de energia cinética, um ganho expressivo de energia cinética, nem um ganho expressivo de energia potencial gravitacional. Então, tanto esse termo de energia cinética quanto o termo de energia potencial gravitacional, eles vão se cancelar, né? Eles vão ser muito próximos no termo da esquerda e no termo da direita, e eles vão se cancelar aqui, ó, né? Isso tem a ver com algumas coisas, né? Uma delas é o fato de que, imagina, por exemplo, para você variar essa velocidade aqui, você teria que variar a área da seção transversal da tubulação, e aí quando você faz isso, você acelera o fluido, basicamente. Então você teria uma diferença de velocidade aqui. Só que o que acontece? A gente normalmente não mistura um trocador de calor com algo que vai estrangular o fluxo ali, né? Com algo que vai fechar o meu fluxo. Então, normalmente, da entrada até a saída do trocador de calor, o diâmetro da tubulação é sempre o mesmo, tá? Então, tem todas essas coisinhas que a gente acaba levando em conta, porque a maioria dos dispositivos dessa área é assim. E aí acontece que você não tem ganhos expressivos de energia cinética nem de energia potencial num trocador de calor, né? Você também não tem um trocador de calor que vai elevar o fluido 40 metros de altura. Então, esses termos aqui faz sentido que para essa análise aqui a gente considere esses termos, ou a diferença desses termos, pelo menos muito pequena. Então, esses termos vão sumir daqui, eu vou ficar só com energia interna e pressão que multiplica volume específico, né? Então, eu tenho
vazão máxima aqui, que é igual nos dois produtos. Eu deixei aqui só para não tirar em evidência, mas por um fator didático, mas essa vazão máxima é igual na entrada e na saída, tem que ser. E aí eu tenho temperatura interna mais pressão vezes volume específico na entrada, menos temperatura interna ou energia interna, mais pressão vezes volume específico na saída. Isso aqui tem que dar a minha, multiplicado pela vazão máxima, isso aqui tem que me dar a quantidade de calor que foi trocado. Esse termo 1 mais PV aqui, ele é um termo muito conhecido da nossa termodinâmica, que é a entalpia de um fluido. E aí, aqui, quando a gente chega nessa parte de entalpia, parece que complicou pra caramba, né? Fala, putz, agora eu vou ter que mexer com a entalpia do fluido e tal, e o negócio vai complicar. Mas no fundo, a entalpia, ela ajuda demais a gente. Por que ela ajuda? Porque a entalpia, ela vai contabilizar toda a variação de energia interna do fluido, tanto por pressão, quanto por temperatura, quanto por troca de fase. Né? Então, se por exemplo, eu tenho um trocador de calor lá e de um lado a água está saindo, tá entrando no estado de vapor, e do outro lado ela está saindo no estado líquido, ela condensou lá dentro, está saindo líquida, eu consigo comparar a entalpia dessa água vapor na entrada e a entalpia da água líquida na saída. E comparando esses dois aqui, eu consigo calcular a minha troca de calor. Ou, da troca de calor, eu consigo calcular outras coisas, como, por exemplo, o coeficiente global de troca de calor do meu trocador de calor, utilizando a entalpia do fluido. Então, isso daqui é um negócio muito bacana, né? Parece assim, complexo, mas realmente é algo que facilita a vida, essa jogadinha aqui. Então, a gente vai trabalhar com a entalpia, né? Então, dessa forma, essa equação aqui, que a gente tinha lá de troca de calor, ela pode ser reescrita aqui como troca de calor é igual ao fluxo máximo que multiplica a diferença de entalpias entre a saída do meu fluxo e a entrada do meu fluxo lá no trocador de calor, tanto para o fluido quente quanto para o fluido frio, né? Vamos ver aqui, se a gente está calculando a potência de troca de calor para o fluido que esfria, o resultado vai ser um número negativo, né? Porque se o fluido está esfriando, ele está perdendo calor. E se a gente calcula esse número aqui para o fluido que se aquece, o resultado vai ser positivo porque ele ganhou calor, né? Então o Q ponto vai ser positivo. E o mais interessante é que se eu não tiver variação de fase, né, uma das hipóteses aí que a gente tem é que quando não há variação de fase, o que é variação de fase? É um líquido se tornar gás, o gás se tornar o líquido, ou se eu tiver fusão, enfim. Quando a gente não tem troca de fase do fluido durante o aquecimento ou resfriamento, essa variação de entalpia ela vai ser diretamente proporcional ao calor específico do fluido, né? E a temperatura. Então essa variação de entalpia aqui ela vai ser transformada no Cp, que multiplica a temperatura de saída menos temperatura de entrada, e o Cp é o calor específico. Então repara que a gente chegou numa equaçãozinha aqui que já é uma equação conhecida lá, né? Se você derivar aquela equação do Q é igual a mc dt, você vai ter uma equação igualzinha a essa. Então você vê que a análise energética aqui ela faz algum sentido. Só lembrando que a gente meio que deixa as questões de fluxo um pouquinho de lado, né? Então, energia de elevação a gente não está considerando, energia cinética que você ganhou ou perdeu também a gente não está considerando aqui, é mais a energia transportada em forma de calor pelo fluido mesmo. Então a gente tem essas duas fórmulas aqui que a gente pode usar, né? Uma delas é a que a gente acabou de deduzir, que a troca de calor vai ser o fluxo máximo, que multiplica o calor específico do fluido, que multiplica a diferença de temperatura entre a saída e a entrada. E a outra fórmula é aquela formulinha que a gente já tinha visto anteriormente, que vem da lei como é que chama? Lei universal da refrigeração de Newton, né? Que você tem que o calor trocado, ele é dado por um coeficiente global de troca de calor, que multiplica a área, que multiplica a diferença de temperaturas aqui, né? Por caso de um trocador de calor, por que essa diferença de temperaturas ela é escrita assim como ΔTm? Ela é escrita como ΔTm porque a temperatura ao longo da tubulação
do trocador de calor ela varia, tanto para o fluido quente quanto para o fluido frio. E esse ΔTM aqui é um termo que é chamado de diferença de temperatura média ao longo do trocador de calor. Então, pensa só, essa formulinha aqui, ó, que a gente está vendo aqui, ela é de extrema importância. Por que ela é de extrema importância? Porque se eu conseguir, a vazão mássica e o coeficiente, o calor específico do fluido aqui é fácil de você obter. Eu consigo medir a temperatura externa e a temperatura de entrada e a temperatura de saída de um fluido. Isso aqui é bem fácil medir. Então esse lado aqui da equação está bem tranquilinho. A área ela vai me depender diretamente da geometria do trocador de calor. E a diferença de temperatura média aqui é algo que eu consigo medir, ou que eu conseguiria medir de uma maneira tranquila. Então, com essa equação aqui, se eu conseguir medir algumas temperaturas e tiver informações geométricas e informações dos fluidos que eu estou utilizando, que normalmente a gente tem, eu consigo calcular o coeficiente global de troca de calor do meu trocador e eu consigo, inclusive, acompanhar a evolução desse coeficiente global de troca de calor aqui com o tempo. Eu consigo aferir esse coeficiente aqui, eu consigo levantar ele fazendo alguns testes experimentais. E isso para nós é de extrema importância, né? Porque primeiro, se você faz o projeto de um trocador de calor, você vai querer validar esse trocador de calor. E aí aqui você tem algo que vai te gerar um experimento no qual você pode validar qual é o coeficiente global de troca de calor do seu trocador. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é que você pode, fazendo o mesmo tipo de experimento, mas para um trocador já conhecido, você pode acompanhar como que está esse coeficiente global de troca de calor e você pode identificar, por exemplo, se algum problema que você está tendo na sua planta é devido ao mau funcionamento de um trocador de calor, né? Alguma coisa que está lá dentro do trocador de calor que está impedindo que você troque o calor corretamente, por exemplo, incrustação ou alguma outra coisa, ou se o seu problema não é devido ao trocador de calor. Você consegue fazer essa análise utilizando essa formulinha aqui. O mais crítico para nós agora é justamente conseguir calcular essa diferença média de temperaturas ao longo do trocador de calor, porque é um negócio meio difícil de calcular, né? Como é que eu vou medir em todos os pontos ali e fazer a média? Porque a distribuição de temperaturas ao longo da tubulação, ela não é uma distribuição constante, ela meio que decai assim, numa forma exponencial, e pode variar de trocador para trocador também. Então, como que eu calculo esse termo aqui, ó? É isso que a gente vai ver daqui para frente. Então, olha só, isso aqui é exatamente o que eu acabei de falar, né? Que a diferença de temperaturas ΔTM pode ser diferente, dependendo da localidade, tal. Por isso a gente tem que definir formas de calcular esse termo aqui. Vamos pegar um trocador de calor de fluxo paralelo. Para o trocador de calor de fluxo paralelo, a gente vai ter o quê? Eu vou ter um líquido quente e um frio entrando aqui do lado esquerdo. E no começo do trocador de calor aqui, eu vou ter uma grande diferença de temperaturas. O que quer dizer que eu vou ter muita troca de calor aqui no começo. Vou ter uma alta potência de troca de calor. E conforme eu vou andando aqui na tubulação, essa diferença de temperaturas vai diminuindo, porque eu vou trocando o calor entre os fluidos. E lá no finalzinho do meu trocador, a potência de troca de calor já é muito baixa, né? Muito pequena. E até inclusive é por isso que não se dá preferência para esse tipo de trocador de calor aqui, porque no começo você tem uma alta eficiência aqui na troca de calor, mas no final você tem pouca eficiência. E se você quiser trocar mais calor, você tem que fazer um trocador de calor muito mais longo, porque você tem uma diferença de temperaturas tão baixa aqui que demora muito para o fluido trocar calor com outro fluido, né, quando a diferença de temperaturas é baixa. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente usa o de fluxo cruzado, né, porque aí você consegue manter uma diferença de temperaturas relativamente boa na tubulação toda, e isso te resulta num trocador de calor muito mais compacto, né? Bom, então a gente tem um trocador de calor que tem essa cara. Se eu olhar para o fluido aqui dentro do trocador, o que eu vou observar? Eu vou observar que aqui eu tenho uma temperatura do fluido quente entrando,
Eu vou ter uma pequena quantidade de calor que vai ser trocada em um ponto qualquer aqui, que vai depender da diferença de temperatura aqui. E esse fluido, depois que ele passar dessa seçãozinha aqui, ele vai ter uma temperatura TH mais DTH, que ela sofreu uma pequena variação aqui, na verdade esse DTH é negativo, e o fluido frio vai ter uma temperatura TC mais DTC, porque ele sofreu um pequeno aquecimento aqui nessa pequena área de troca de calor dA, que está aqui. Ó, né? Então eu troquei um elemento diferencial de calor dQ num comprimentozinho dx. Isso vai acontecer para toda a extensão aqui do meu trocador de calor. E conforme for acontecendo, esses DTs aqui eles vão mudando, né? O DTH vai ser cada vez menor e o DTC também vai ser cada vez menor. Bom, o que eu faço com isso? Eu consigo fazer um balanço energético com isso daqui para ver o que está acontecendo, né? Mesmo porque a última equação que a gente obteve lá para analisar o trocador de calor foi feita também utilizando o balanço energético. É aqui que as coisas ficam um pouco mais densas na aula de hoje, olha só. Eu tenho essa formulinha aqui, ó, Q igual a mc dt, né, que é quantidade de energia trocada, ela é igual à massa de um objeto qualquer, que multiplica o seu calor específico, que multiplica a quantidade de graus de temperatura aí que você quer ganhar ou quer perder desse objeto, né? Então, essa é a Professor, forma, pode falar, desculpa a pergunta, mas imagina. qual que é a relação desse CP com a entalpia? Funciona assim, ó. O CP, ele vai ser diretamente proporcional à entalpia, isso aqui tá até aqui, ó. Ele vai ser diretamente proporcional à entalpia, a variação de entalpia do seu fluido, quando você não tiver troca de fase, né? Então, por exemplo, a água entrou no meu trocador de calor a 90 graus Celsius e saiu a 60 graus Celsius, não tive troca de fase. Então, a minha troca de calor ela vai ser o calor específico da água que multiplica, né, a vazão máxima que multiplica a temperatura de saída menos temperatura de entrada. Isso aqui pressupõe que o estado físico da água não mudou, né? Se ele mudar, eu não posso mais usar o CP, eu tenho que usar a entalpia, necessariamente. Ah, tá, entendi. Aí você se apoia nas tabelas lá de termodinâmica, Exatamente, exatamente. tá? É porque quando a gente fez termodinâmica em termoelétrica, essas coisas, a gente só usava a entalpia mesmo, a gente não usava o CP. Exatamente. É que aqui a gente, como a gente vai ter, às vezes nem sempre a gente tem troca de fase, né? Mesmo porque tem fluido que nem dá para trocar de fase. Se tiver um óleo, por exemplo, ninguém evapora óleo, né? Porque ele degenera antes. Então a gente trabalha com o CP, né? E aí para alguns fluidos, como é o caso do óleo também, ninguém mede entalpia de um óleo, porque ele não vai mudar de fase. Então você mede calor específico. Então é bom a gente ter essas relações em mente. Mas se você pegar um gás refrigerante, por exemplo, ele varia de estado, né? Por isso que num ar-condicionado você tem a unidade evaporadora e a unidade condensadora, porque ele varia de estado mesmo lá dentro. Então você precisa trabalhar com a entalpia daí. Ok. Ô, professor, outra dúvida que eu sempre tive é, É, por exemplo, quando um gás ou então um líquido ele troca de fase, é. isso para a tubulação tem algum efeito de forças, assim, onde ele troca de fase? Por Tem exemplo, um pouco, tem um pouco. tem? Dependendo de como acontece, dependendo do fluido, você tem uma variação muito grande, né? Por exemplo, você pega água, por exemplo. Você tem uma variação muito grande do volume específico dela, né? De quando ela é líquida para quando ela é vapor. E por causa dessa variação e pelo fato dessa variação ela não acontecer de uma maneira uniforme, né? Quer dizer, água fervendo, você vê aquelas bolinhas, né? Então você tem os pontos de nucleação de bolha lá, aí aquilo gera bolhas localizadas e o que acontece? Vamos dizer assim, quando você pega água, vamos dizer que você pegou água líquida a pressão ambiente, né? E você começou a aquecer essa água. Não existe uma temperatura assim que necessariamente fala assim, bom, aqui a água vai evaporar certinho nessa temperatura e quando chegar nessa temperatura, bum, ela evapora. Não acontece bem assim. A água, ela está no estado líquido e às vezes você aquece ela acima de 100 graus
e se ela não sofrer nenhuma perturbação, ela continua no estado líquido, né? Ela fica uma água bem saturada, mas ela está em estado líquido ainda. E aí, quando ela encontra alguma perturbação, ela libera energia e evapora. No fundo da panela, se você observar quando você estiver fervendo água, tem uns pontos específicos que formam bolhas no começo, não são todos os pontos. Isso acontece porque você tem uma rugosidade no fundo da panela, e aquela rugosidade ela tem uma geometria muito irregular ali, e aquilo acaba servindo como perturbação para a água. Então você tem uns pontos de nucleação ali, e naquele ponto de nucleação, quando a água chegar ali, ela necessariamente vai ser perturbada a ponto de liberar essa energia e se transformar em vapor, né? E quando você tem isso, basicamente em tudo que é físico, você tem isso, né? Você tem rugosidade, você tem essa perturbação. Então, quando você começa a ter ebulição, você começa a ter um pouquinho de vibração ali no local, e aí você consegue, para algumas substâncias que tem essa variação bem grande de volume específico, você consegue perceber isso daí na forma de vibração, por exemplo. Entendi, professor. Valeu. Entendeu? Imagina. Olha só. Então, voltando aqui. Beleza. Então, a gente estava fazendo nosso balanço de energia aqui, né? Começamos aqui dessa formulinha. Então, a gente não vai trocar de fase. Então, a gente tem que... A massa no meu fluido vai ser... Aliás, a troca de calor vai ser massa que multiplica calor específico, que multiplica a variação de temperatura, né? O famoso quimacete aqui. Se eu derivar essa formulinha, a gente vai chegar na formulinha que a gente já tinha, né? Troca de calor, né? Quantidade de calor trocado, potência de calor trocado, vazão mássica, que multiplica calor específico, que multiplica a variação de temperatura do meu fluido. Beleza. Aqui, ó, eu consigo fazer o balanço energético tanto desse pedacinho de fluido quente que está perdendo calor, quanto do pedacinho de fluido frio que está ganhando calor. Para o pedacinho de fluido quente, o que eu tenho? Esse fluido quente ele vai trocar uma quantidade de calor bem pequena, que eu vou chamar de dQ aqui, e essa quantidade de calor bem pequena ela é dada por menos, né, porque eu estou perdendo calor, vazão mássica, que multiplica o calor específico do meu fluido, que multiplica a diferença de temperaturas, né? Então ele vai sair numa temperatura T mais dt e vai entrar numa temperatura T aqui. Então a diferença de temperaturas é T mais dt menos T, que vai ser só, vai cancelar esse T com esse T aqui, vai sobrar só o dt aqui dentro. E aqui eu tenho um sinalzinho de negativo porque a gente perdeu o calor, né? Então, menos vazão mássica, que multiplica a variação de temperatura, que multiplica o calor específico deste fluido aqui. Esse termo vazão mássica, que multiplica o calor específico, ele também é chamado de capacidade térmica do fluido. E esse termo aqui ele é representado por um C maiúsculo, né? Então, esse C maiúsculo nada mais é do que o produto do calor específico do fluido com a vazão mássica desse fluido, né? E faz bastante sentido aí, né? Então, você tem uma capacidade térmica desse fluido que está representada aqui. Para o fluido inferior é a mesma coisa. Quantidade de calor agora que eu ganhei, que é o mesmo dQ ponto aqui, vai ser igual à vazão mássica dele, que pode ser diferente da do de cima, sem problema nenhum, que multiplica o calor específico dele, que também pode ser diferente do outro fluido, que multiplica a diferença de temperaturas, né? Então, eu tenho T mais dt na saída, que está aqui, menos o T da entrada, que está aqui. Esse T com esse T cancelam, e você vai ter m.cp dt como a quantidade de calor que o fluido frio ganhou aqui. E, de novo, esse m ponto que multiplica o calor específico do meu fluido, ele é a capacidade térmica desse fluido, ele é representado por esse Czão aqui, ó, né? Então, esse C é a capacidade térmica. E isso tudo aqui está sujeito a algumas coisas, né? Eu passei pela análise para a gente focar nela primeiro, mas eu tenho algumas hipóteses aí. Por exemplo, esse trocador de calor aqui, ele é isolado termicamente do ambiente, quer dizer, a única troca de calor possível que eu tenho é do fluido de cima para o fluido de baixo. Outra coisa que ele fala aqui é que não há condução de calor axial, ou seja, esse fluido que está aqui, ele não conduz calor para a porção de fluido que está na frente, porque se você parar para pensar, o fluido que está aqui na frente está mais frio do que o fluido que está aqui atrás.
Então, na prática, ele conduz um pouquinho de calor para frente também, por condução mesmo. Mas esse efeito aqui está sendo desprezado nessa análise. Depois, a variação dos calores específicos com temperatura expressível. Estou com sotaque espanhol. O que a gente está dizendo aqui? O calor específico do fluido ele não é constante com a temperatura, nem de um sólido, na verdade, ele varia com a temperatura. Para essa análise aqui, a gente está considerando que apesar da variação de temperatura, o calor específico está sendo constante, ele não vai variar. Outra coisa, as variações de energia cinética e potencial são desprezíveis. E por que eu deixei o potencial em negrito aqui? Porque a gente tem dois tipos de energia potencial aqui. A gente tem a energia potencial gravitacional, que é a variação de nível, e a gente tem a energia potencial que está armazenada lá na pressão, né? E essa energia que está armazenada na pressão, ela pode variar um pouquinho, né? Mas a energia potencial gravitacional realmente não vai variar, por isso que eu coloquei um negrito aqui para chamar a atenção mesmo. E outra coisa que a gente está assumindo aqui, o coeficiente de troca de calor, esse coeficiente global do nosso trocador de calor, ele vai ser um coeficiente constante, né? Ele não vai variar, por exemplo, com o tempo. Então, para o intervalo de uma análise, ele vai ser constante. Lógico que ele pode variar ao longo de muito tempo, mas para o intervalo de uma análise ele vai ser constante. Beleza, essas são as nossas hipóteses. E aí, o que eu faço com isso daqui? Bom, se eu estou falando de coeficiente global de troca de calor, esse coeficiente global de troca de calor, ele pode ser um coeficiente, ele pode estar atuando no trocador todo, né? Então, lembra só que a minha troca de calor, né, minha troca de calor do trocador, ela era dada por Q ponto é igual a U, que é o coeficiente global de troca de calor, que multiplica a área, que multiplica a diferença de temperaturas aí no trocador de calor. Lembra que esse ΔT aqui era uma diferença de temperaturas média. No nosso caso aqui, a gente está imaginando que esse U é constante ao longo de todo o trocador também, só que como eu tenho uma diferença, um pequeno termo de troca de calor aqui só, porque a gente está analisando só um pedacinho do trocador de calor, eu vou ter uma pequena área também, né? Não é a área do trocador de calor inteira, ela é só uma área do trocador de calor. Professor, Pode falar. só para avisar, eu estou sentindo aqui também, o pessoal está sentindo que a aula está dando uma travada. Eu Então, às vezes sua voz percebi fica... agora que vocês mandaram as mensagens aí. Vocês querem que eu volte um pouquinho? Ah, seria bom, professor. Deu para entender uma parte, mas eu perdi um conteúdo. Tá. E outra coisa, rapidinho, professor. Quando você faz a derivada da quantidade de calor ali do Q, para que ponto, ele vai virar a quantidade de calor por massa ou por tempo? É por tempo, né? Por tempo. Essa notação de derivada com ponto é sempre por tempo. Tá. Essa é a notação de derivada de Newton, né? Newton derivava em função do tempo, por isso que fica esse Q ponto. Quando é com relação ao comprimento, ele usava uma linha, né? Aquele apóstrofe, né? Por isso que é essa notação de Newton. A notação de Leibniz seria aquela dq dt, né? Então ficaria um pouco mais explícito aqui, mas como eu tô usando o termo diferencial de Q ponto, eu ficaria com 2 Ds aqui no Q ponto, por isso que está usando a notação de Newton aqui. Tranquilo, valeu, Tá? professor. Nada. Então, basicamente aqui, a gente fez uma análise da quantidade de calor trocada em um pequeno segmento de área aqui, né? E essa quantidade de calor trocada, ela é o produto basicamente da capacidade térmica do fluido, que é a vazão mássica que multiplica o calor específico do fluido, né? Isso aqui se chama capacidade térmica, esse produtinho aqui, que multiplica a diferença de temperatura do fluido aqui antes e depois dessa pequena troca de calor aqui. Isso tanto para o quente quanto para o frio. Tem um sinalzinho de troca de um sinalzinho aqui porque o fluido quente normalmente perde o calor e o fluido frio ele ganha o calor, né? Por isso que tem essa diferencinha aqui. E aí eu, né, só voltando um pouquinho, eu tinha falado um pouco das hipóteses, né? Então a primeira hipótese aqui é que o nosso trocador de calor é termicamente isolado do ambiente, né? Então só tem troca de calor entre os
os fluidos mesmo aqui, né? Não tenho troca de calor para nenhum outro canto aqui. Não tenho condução de calor axial. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se você parar para pensar, o fluido que vem antes aqui, do lado quente, por exemplo, esse fluido que vem antes é mais quente que o fluido que está aqui na frente. Então, ele acaba conduzindo um pouquinho de calor para frente também, por causa que existe uma diferença de temperatura e o fluido também tem uma condutividade térmica. Só que esse efeito está sendo desprezado aqui, então a gente está imaginando que não tem troca de calor no sentido axial, aqui no sentido da tubulação. A variação dos calores específicos com a temperatura está sendo considerada desprezível aqui, porque de fato ela não é, né? O calor específico de um fluido varia com a temperatura, não varia muito, né? Mas pode variar, e aí aqui ela está sendo considerada desprezível. A variação de energia cinética e potencial também é desprezível aqui, e a gente tem que lembrar que, como energia potencial, a gente está falando só de energia potencial gravitacional, porque a energia potencial de pressão, ela também é uma energia potencial e ela pode variar aqui, porque a gente está variando a temperatura do fluido. Mas aqui ela está sendo considerada desprezível, a gravitacional. E por último, o coeficiente global de troca de calor aqui do trocador de calor é considerado constante, tanto no tempo quanto em todas as seções do trocador de calor. Aqui a gente imagina que eu tenho o mesmo coeficiente global de troca de calor. Bom, para que eu vou usar isso aqui? Eu vou usar isso aqui porque eu consigo olhar para o meu trocador de calor, né, fazer a mesma análise de quantidade de calor trocado, só que lembra que para o trocador de calor eu também podia usar a lei de refrigeração universal de Newton, que dizia que a quantidade de calor trocada é um coeficiente global de troca de calor que multiplica a área de troca de calor, que multiplica a diferença de temperaturas entre os fluidos aqui, né? Então, a gente tem aqui o nosso dq ponto, que a gente calculou na sessão anterior, igual a U, que multiplica dA, porque a gente só está olhando para a troca de calor nessa pequena área aqui por enquanto, que multiplica a diferença de temperaturas entre esses dois fluidos aqui, ó. Essa equação aqui, o que eu tenho que fazer com ela para calcular o coeficiente, ou a troca de calor, ou o coeficiente global de troca de calor para o trocador inteiro? Eu tenho que integrar ela ao longo do trocador inteiro. Para fazer essa integral, a gente vai olhar para a diferença de temperaturas primeiro, né? Esse ΔT aqui, a gente vai olhar aqui, ó. Então, olha só, a diferença de temperaturas entre um fluido quente e o fluido frio vai ser esse ΔT aqui, a temperatura do fluido quente menos a temperatura do fluido frio. Beleza. Se eu olhar aqui, ó, eu vou até voltar alguns slides aqui, ó. Se eu olhar para dois fluidos que têm a temperatura variando assim, ó, e eu quero calcular só esse ΔT aqui, ó, só quanto que essa temperatura variou daqui para cá, ó. A variação dessa temperatura, dessa diferença de temperatura daqui para o próximo ponto, ela vai ser dada só pelos DTs aqui, né? Eu tenho o meu DTH e o meu DTC aqui, né? Essa variação aqui é que vai me dar a variação do ΔT. Então, quando a gente voltar lá, olha só, a variação do ΔT vai ser dada pela variação das temperaturas do fluido quente e do fluido frio. Até aí, tranquilo, né? A variação da temperatura de cada um somada. Aqui tem um sinal de menos, porque uma das variações aqui, a variação de temperatura do fluido quente é negativa, né? Então tem um sinalzinho de menos. E essa variação aqui do ΔT, vocês viram que é negativa também, porque a diferença de temperaturas cai ao longo da troca de calor aqui. Então a gente tem que a variação na diferença de temperaturas, ela vai ser composta só pela variação na temperatura de cada fluido aqui. Beleza. Do balanço de energia que a gente tinha feito aqui, ó, aqui atrás, eu consigo calcular esse dq aqui, né? E esse dq, ele é dado por ou menos cdt para o fluido quente ou cdt para o fluido frio. Quando eu substituo... Como que eu vou explicar? Quando eu substituo esses DTs aqui da minha análise energética que a gente fez lá atrás,
Olha só, eu tenho um DTH aqui para o fluido quente e eu tenho um DTC aqui, e tudo isso vai ser igual ao meu DQ ponto aqui, né? Então é só passar a capacidade térmica do fluido frio dividindo para cá, a capacidade térmica do fluido quente dividindo para cá, e eu vou ter esses DTH e DTC, que é o que a gente substitui aqui, ó, né? Substituindo aqueles termos aqui, eu vou ter que essa variação da diferença de temperaturas aqui vai ser menos dq ponto, que é a troca de calor, que multiplica a soma aqui, né, dos inversos da capacidade térmica de cada fluido. Isso daqui já me dá uma ideia muito boa de como calcular aquele coeficiente global de troca de calor. Porque olha só, o coeficiente global de troca de calor ele vem daqui, né? Ó, meu dq ponto ele vai ser o dA delta T. Da equação anterior a gente tem que a pequena variação da temperatura aqui vai ser menos dq ponto, soma dos inversos das capacidades térmicas aqui. Esse dq ponto aqui eu posso trocar pelo dq ponto que eu tinha lá do meu coeficiente global de troca de calor. Então eu vou ficar com, no lugar de dq ponto aqui, o dA delta T, que está aqui, ó. E repara que esse ΔT, que é a diferença de temperaturas, aqui aparece um termo diferencial da diferença de temperaturas e aqui aparece a própria diferença de temperaturas, tá vendo? Então, eu consigo integrar isso daqui utilizando separação de variáveis, né? Eu posso passar esse ΔT para cá, dividindo, eu vou ficar com dΔT por ΔT, que é a mesma coisa que integrar, por exemplo, 1 sobre x dx, ou 1 sobre y dy, que vai dar o nosso ln, de um lado aqui, né, o nosso ln. Do outro lado eu vou estar integrando na área, integral da área vai me dar a área. O resto aqui, essas capacidades térmicas são constantes, o U é constante também. Se a gente faz essa integral, aqui é um lugar legal de fazer essa integral, quer dizer, antes de fazer a integral da ajeitadinha, né, passo o ΔT para cá, dividindo, e agora sim a gente faz a integral, olha só, eu vou ter a integral de a integral, inclusive, é feita da entrada até a saída do trocador, né? Então, eu vou ter a integral de 1 sobre ΔT, termo diferencial de ΔT aqui, né? Que é a mesma coisa que integrar, que eu estava falando para vocês, 1 sobre x dx. E aqui do outro lado, esses termos U, CH e CC, eles são constantes, eles saem para fora da integral e eu vou integrar só a área do trocador da entrada até a saída do trocador. Isso aqui é a própria área total do trocador de calor, né? Então, não preciso me preocupar. E aqui eu vou ter o ln da variação de temperaturas entre a saída e a entrada do meu trocador. Então, olha só, fazendo a integral, a gente vai ter esse ln aqui, eu vou ter menos o A, soma dos inversos das capacidades térmicas de cada fluido. Aqui a gente tem várias coisas interessantes, né? Porque eu consigo comparar essas equações aqui com as equações anteriores, que a gente começou o problema, e tirar mais alguns dados aí. Mas vamos com calma aqui. Quando eu olhar para aquela primeira equação que a gente deduziu ainda hoje, que eu tenho Q ponto é M ponto C, variação de temperatura entre a entrada e a saída do trocador, eu posso... E tem um sinal de mais e menos aqui, porque um fluido está perdendo, outro fluido está ganhando calor, né? Então pode ser positivo ou negativo, dependendo de se você está olhando para o fluido quente ou para o fluido frio. Eu vou ter aqui um termo que ele tem a quantidade de calor trocada e ele tem aqui, ó, essa capacidade térmica do fluido, tá vendo? O M ponto Cp é a capacidade térmica do fluido, tanto na entrada quanto na saída. Eu consigo trocar essas capacidades térmicas que estão aqui nessa fórmula por Q ponto dividido por essa diferença de temperaturas aqui, ó. E aí o negócio fica bem interessante. Olha só, eu tenho, isolando esses CH e CC aqui das minhas equações anteriores lá, eu consigo escrever eles com relação ao Q ponto e as temperaturas de entrada e saída do fluido quente e do fluido frio. Agora a gente joga tudo isso aqui nessa equação aqui e olha só que coisa interessante. A gente tem aqui, ó, o ln da variação, o ln da diferença de temperaturas na saída do trocador dividido pela diferença de temperaturas na entrada do meu trocador vai ser igual ao coeficiente, a menos coeficiente de troca térmica, que multiplica a área, coeficiente global aqui, dividido pela quantidade de calor trocado, que multiplica
a temperatura de entrada do fluido quente menos a temperatura de saída do fluido quente, mais a temperatura de saída do fluido frio menos a temperatura de entrada do fluido frio. Eu consigo reorganizar esses termos aqui, ó, para fazer isso aqui, ó. Eu consigo passar esse temperatura de entrada do fluido frio e do fluido quente, deixar num termo aqui. Temperatura de saída do fluido frio e do fluido quente eu deixo num outro termo aqui. E essas diferenças de temperaturas aqui, ó, repara que a diferença de temperatura na entrada do fluido quente e do fluido frio é esse termo ΔTS aqui, ó. E a diferença de temperaturas na saída do fluido quente e do fluido frio, aliás, na entrada é o ΔTE e na saída é o ΔTS. Então, eu consigo deixar essa equação inteirinha em função da diferença de temperatura dos fluidos na entrada e da diferença de temperatura dos fluidos na saída do trocador de calor. Não preciso nem olhar para vazão mássica, não preciso olhar para capacidade térmica, não preciso olhar para calor específico dos fluidos, não preciso olhar para nada. Eu preciso medir a temperatura dos fluidos na saída e na entrada do meu trocador, saber a área e saber a quantidade de calor trocado. Com isso eu consigo calcular diretamente o meu coeficiente global de troca de calor. Então olha só, se eu isolar o Q ponto nessa equação aqui, meu Q ponto vai ser esse UA que multiplica esse termozão de diferenças de temperatura aqui, ó. Eu tenho o ΔTS, de novo, o ΔTS é a diferença de temperatura entre os fluidos na saída e o ΔTE é a diferença de temperatura entre os fluidos na entrada do trocador, né? Lógico que aqui a gente está falando de um trocador de fluxo paralelo. Isso vai de encontro diretamente com aquilo que o William perguntou lá no comecinho da aula. Falou, professor, mas e se ele for de fluxo transversal? Bom, diferença de trocador, diferença de temperatura na entrada e na saída do trocador vai ser uma coisa meio diferente, né? Porque dos dois lados eu tenho fluido entrando e saindo, então eu vou ter que reorganizar esses termos para fazer isso para um trocador de calor de fluxo paralelo. Mas a gente tem essa equaçãozinha aqui. E depois dessa contaiada toda, a gente consegue lembrar daquela equaçãozinha lá do começo, né? Que dizia que o Q ponto é igual a o coeficiente global de troca de calor, que multiplica a área, que multiplica a diferença média de temperaturas no trocador de calor. Depois dessa conta toda, a gente viu que esse termo de diferença média, ele está aqui, ó. Ele é esse termão que a gente calculou com a nossa integral e tudo mais. Então, a gente vai trocar o nome dessa diferença média por diferença média ou diferença média logarítmica. Por que média logarítmica? Porque a gente calcula a diferença de temperaturas aqui na entrada e na saída e divide pelo logaritmo da relação aqui das diferenças de temperaturas na entrada e na saída do meu trocador. Como a gente está falando sempre de diferença, né? A gente tem sempre esses deltas aqui na minha fórmula. Tanto faz se eu trabalhar numa escala de temperaturas absoluta ou relativa, né? Quer dizer, para a gente que trabalha em SI, tanto faz se eu trabalhar em graus Celsius ou se eu trabalhar em Kelvin, porque a diferença de temperaturas em graus Celsius ou em Kelvin vai ser sempre a mesma, e eu só tenho diferenças de temperaturas aqui, né? Então, desde que eu faça as contas com as unidades adequadas aí, tanto faz se a escala é absoluta ou se ela é relativa. Professor, pode falar. Tem como voltar na parte onde apareceu o U? Eu estava prestando atenção só na apresentação onde apareceu o U. Aqui, ó. Aqui a gente fez a análise da variação da diferença de temperaturas no trocador. E aí a gente compara isso daqui com essa equação do trocador de calor aqui, ó, que ela é Q ponto é igual ao U A delta T. Ah, tá. E aí você transformou, né? Porque sempre, na aula inteira, a grande jogada aqui é a gente comparar essas duas equações aqui, ó, que elas são as mesmas equações para o trocador de calor, né? Elas vão te dar o mesmo Q ponto. Só que em um termo aqui a gente usa a temperatura de entrada e temperatura de saída no trocador de calor, dos fluidos aqui,
E no outro termo, a gente usa a diferença de temperatura média no trocador de calor. E essa diferença de temperatura média é a temperatura do fluido nos dois, né, dos dois lados do trocador, do lado quente e do lado frio, não na entrada e na saída, né? O que a gente fez agora foi dar um jeito de calcular esse ΔT aqui com relação às temperaturas ou as diferenças de temperaturas na entrada e na saída do trocador de calor. Porque aí eu não preciso medir temperatura no trocador inteiro, eu posso só medir na entrada e na saída e consigo calcular esse U aqui. Ah, tá, entendi. Entendeu? É uma jogadinha bem inteligente isso aqui. Esse cálculo todo aqui. Beleza. Então, opa. Então tá isso, ó. A gente estava aqui, ó, né? Então, esse termo ΔTLM aqui, ó, ele trocou de nome, porque faz sentido trocar o nome agora, e a gente chama, em vez de só diferença média de temperaturas, esse termo a gente chama de temperatura média logarítmica do trocador de calor, né? E essa formulinha aqui que a gente chegou, ela vale só para trocadores de calor de fluxo paralelo. Mas a gente tem com fluxo oposto também. O que acontece quando eu tenho um fluxo cruzado aqui, ó? A fórmula em si, ela vai ter a mesma cara. Ela vai ter exatamente essa mesma cara aqui. Só que falar de entrada e falar de saída, quando ele é de fluxo oposto, não fica muito ilustrativo, né? Porque dos dois lados tem coisa entrando e dos dois lados tem coisa saindo. Então, a gente reescreve essa fórmula aqui utilizando ΔT1 e ΔT2. E qual que é a redefinição aqui? O ΔT1, ele é a temperatura de entrada do fluido quente menos a temperatura de saída do fluido frio. E o ΔT2 é a temperatura de saída do fluido quente menos a temperatura de entrada do fluido frio. Então, quando a gente faz essa reorganização aqui, a gente consegue reutilizar essa mesma fórmula aqui, né? Só que eu coloquei com 1 e 2 para a gente não confundir entrada e saída aqui, porque senão ia virar um grande de um banzé. Qual que vai ser a nossa estratégia agora? Se eu quero calcular o coeficiente global de troca de calor, eu consigo olhar para essa fórmula aqui, ó, né? Porque se eu usar a fórmula do começo lá, do Q ponto, essa fórmula aqui, ó, peraí, opa, aqui, essa fórmula aqui, ó, M.Cp, temperatura de entrada menos temperatura de saída, e pegar um fluido só, eu consigo saber quanto calor foi trocado nesse fluido, né? Se eu tenho uma água lá que entra a 60 graus e sai a 90 graus do meu trocador de calor, com essa formulinha aqui eu consigo saber o Q ponto, né? Só medindo duas temperaturas. Sabendo esse Q ponto, eu consigo usar essa fórmula aqui, ó. Quer ver? Opa. Mais um pouco. Eu consigo usar essa fórmula aqui, sabendo o Q ponto. A área a gente sabe. Temperaturas medidas, a gente consegue calcular o coeficiente global de troca de calor do meu trocador de calor. Medindo basicamente temperaturas em pontos fáceis de medir as temperaturas, sabendo algumas propriedades de um dos fluidos, não precisa nem ser dos dois fluidos, e sabendo a área do meu trocador de calor. Aí eu consigo calcular esse coeficiente global de troca de calor. Aqui nessa aula aqui, eu acho uma covardia botar exercício para fazer, porque ela é uma aula bem pesada. Então, na próxima aula, a gente vai resolver alguns exercícios sobre esse assunto aqui. Beleza, pessoal?